A guerra comercial entre China e Estados Unidos pode ser uma oportunidade para o agro brasileiro ganhar mercados. Um destaque vai para a soja. Somente no mês de abril, o porto chinês de Sushan registrou um aumento de 48% do grão brasileiro, se comparado com o mesmo período do ano passado. Para analisar este cenário, a gente conversa ao vivo agora com o Emanuel Pessoa, que é doutor em Direito Econômico pela USP e professor da China, que vai fazer uma análise desse cenário econômico mundial. Professor, bem-vindo. A gente não imaginava, ou imaginávamos, que essa guerra comercial pudesse abrir uma janela favorável ao Brasil. É por aí que estamos caminhando? Bom dia. Bom dia. A atual guerra comercial, na verdade, vai abrir muitas janelas para o Brasil, porque o que acontece é o seguinte, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são grandes fornecedores de alimentos para a China. A China hoje é uma economia que importa praticamente um terço do que ela consome em produtos alimentícios. Afinal de contas, para a China é muito mais vantajoso economicamente que a sua população esteja trabalhando nas indústrias e no setor de serviços do que trabalhando na produção agropecuária. Tanto é que a produtividade da soja na China é bem mais baixa do que a produtividade da soja no Brasil e nos Estados Unidos. Por conta disso, a China importa volumes muito altos de comida, preferencialmente dos Estados Unidos e do Brasil. Com a guerra comercial, com essa disputa causada pelas tarifas do Donald Trump, é evidente que a China não tem nenhum interesse em continuar importando os Estados Unidos. Inclusive, é uma forma de fazer pressão econômica na América, não importando da base rural de Donald Trump. Então, sobra o Brasil, que é o país que tem capacidade de fornecer esses alimentos e que tem, hoje, uma boa relação geopolítica com a China. Professor Emanuel Pessoa, eu estou vendo aí escuro à tarde. O senhor está falando de onde? Eu estou, nesse momento, em Guangzhou, na China. A gente, em português, acho que é Cantão. Eu vim para Canton Fair. Ah, eu me lembro, acho que a gente bateu um papo um tempo atrás. Já faz algum tempo, até perguntando à produção, cadê o professor Emanuel? Então, que bom que o senhor está com a gente aqui de volta para falar, porque há uma expectativa muito grande do Brasil ampliar ainda mais esses mercados com a China, porque vai haver uma visita de uma delegação. O presidente Lula irá à China novamente agora, no mês de maio. O senhor poderia falar se tem alguma sinalização do que pode acontecer nessa visita, professor? Esse tipo de viagem presidencial, ela normalmente nunca é marcada simplesmente para ter uma reunião. Ela é normalmente marcada para assinar acordo de cooperação e vantagens econômicas, anúncios. Por exemplo, quando o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve aqui ano passado, foi anunciada a compra de 2 bilhões de dólares de café do Brasil nos próximos anos por conta da expansão fortíssima que a China tem nas suas redes de café e nos cafés boutique. Muito provavelmente a gente vai ter anúncios nessa visita do Lula de maior cooperação científica, tecnológica, política e principalmente de compras no agronegócio. Então, o Brasil deve se preparar para vender muito mais comida para a China e, obviamente, se o Brasil não fosse uma bagunça tributária e tivesse uma melhor logística, o Brasil poderia se beneficiar das indústrias chinesas por conta da necessidade que elas têm hoje de baixar os seus custos, já que a mão de obra hoje na China em muitos lugares é mais cara que no Brasil, e também para aproveitar centros locais como plataformas de exportação de produtos industriais. Falou da bagunça tributária que é o país, mas também tem uma outra bagunça que é a questão da logística. Não adianta a gente produzir muito e ter dificuldade para poder exportar. A China está investindo na construção de um porto lá no Peru. É um sonho nosso imaginar que a soja produzida na região central do Brasil, em vez de sair lá pelo Arco Norte, para o Panamá, ou então ir lá para os portos do Sudeste, a gente poder encurtar o caminho e ter o Pacífico com uma rota mais próxima de alcançar a China. A gente não tem dinheiro e recursos para isso. Agora, a China tem, né? Para construir o porto no Peru. O problema não é o dinheiro, né, no caso da China. O problema são as dificuldades jurídicas, logísticas, locais da realidade, principalmente brasileira, em conseguir fazer essa obra. Porque essa obra ela vai atravessar alguns biomas, né? Ou ela atravessa o Pantanal ou atravessa a Amazônia. Então, isso gera uma certa dificuldade. Mas mesmo que isso fosse contornado com o sistema de trens, a gente vê a dificuldade gigante. O Brasil está há quantas décadas falando que vai construir o trem de São Paulo para Campinas e não resolve isso. Então, projetos maiores de infraestrutura no Brasil são muito complicados por conta também do pesadelo jurídico que é o nosso país.
A gente está falando disso, mas ainda há muitas coisas a serem solucionadas nessa questão dos Estados Unidos com a China. Porque o Trump, ele dá uma no ferro, depois outra na ferradura, vai aqui, retrocede acolá. Qual é a sua visão sobre a relação e o futuro da China com os Estados Unidos, especificamente nas questões relacionadas ao agro? Até porque os produtores americanos, os norte-americanos, os produtores rurais, não estão gostando nada disso. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem que pensar em três contas. Na conta de serviços, os Estados Unidos são superavitários com a China. Na conta de produtos agrícolas, os Estados Unidos são superavitários com a China. Mas na conta de produtos industrializados, os Estados Unidos são altamente deficitários com a China. Então, o que acontece? Se o Trump ele tenta reequilibrar dessa maneira um pouco truculenta a balança de pagamentos no setor industrial, o que a China vai fazer? A China vai reagir do outro lado. E quando a China reage, onde é que ela fere mais rapidamente os Estados Unidos? Não é na conta de serviços, mas é na conta agrícola. Por quê? Porque a conta agrícola é uma conta mais fácil de ser substituída, já que os serviços que vão aos Estados Unidos são serviços mais especializados e técnicos, que teriam uma dificuldade maior de ser substituída. Já a comida ela tem dois efeitos. Primeiro, pode ser substituída pelo Brasil, e por um crescimento da produção em outros lugares, especialmente com tantos investimentos chineses na África. E o segundo ponto é que fere a base rural do Donald Trump. A gente sabe que o Donald Trump venceu majoritariamente nas áreas rurais dos Estados Unidos, que dependem dessas exportações, porque a China é o principal destino de exportação agrícola dos Estados Unidos. Então, com isso, o governo chinês fustiga o Donald Trump, além de, obviamente, precisar levar em consideração questões geopolíticas. É muito complicado, depois dessa situação, que a China se sinta confortável, dependendo da sua alimentação, de importações dos Estados Unidos. Ela vai preferir depender de importações de países com a qual ela tem um alinhamento geopolítico. Professor, para finalizar, caminhamos para o melhor ano de negócios com a China no agro brasileiro? O agronegócio brasileiro vai ter, a não ser evidentemente se a nossa política atrapalhar, mas o agronegócio vai ter em 2025 o melhor de todos os anos dos negócios com a China. E se o Brasil souber conduzir bem as suas negociações, ou seja, se o governo não atrapalhar o nosso produtor, porque veja, no caso do Brasil, basta o governo não atrapalhar. Se o governo não atrapalhar, 2026 vai ser ainda melhor, ou seja, nós estamos caminhando para anos crescentes de exportações do agronegócio brasileiro. Então você, produtor rural, que assiste a gente, prepare-se para trabalhar ainda mais. A gente sabe que você trabalha desde antes do sol nascer até depois do sol se pôr, mas agora você vai trabalhar mais ainda, gerando ainda mais riqueza para o Brasil. Vocês que são essa força aí que tem levado o Brasil à frente nesses anos de bagunça econômica que a gente tem vivenciado. Professor, muito obrigado pela sua participação, pelo horário. Que horas são aí agora? Agora são 8 da noite, praticamente. Tá certo. Um prazer enorme ter o senhor aqui. Gostaríamos de manter mais contatos. Agora, inclusive, que se aproxima a visita dessa missão especial do Brasil. Tenha uma boa semana. Muito obrigado. Fica com Deus. Um abração.